bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Comigo tá tudo bem também. Obrigado por perguntar. O vídeo de hoje é mais um devocional e o texto que nós vamos falar hoje está em Romanos, capítulo 1, versículo 16, e diz o seguinte: Não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Ao ler esse versículo, eu comecei a refletir sobre o que seria esse não me envergonho do evangelho. Eu comecei a pensar que Paulo, ele não só acreditava, confiava na palavra de Deus, como ele também anunciava ela a todas as pessoas. E ele não só acreditava em Jesus e tinha ele como seu salvador, como também ele imitava Jesus. Não se envergonhar do evangelho, da boa notícia de Deus, está profundamente ligado a acreditar e confiar nele, a ponto de viver uma transformação radical na sua forma de enxergar a vida, nas suas atitudes e também de passar a anunciá-lo a todos. Tem um vídeo aqui no canal, o vídeo passado, foi da Karina, e ela disse que a gente vai começar uma série de vídeos falando sobre missões. Esse vídeo está muito interessante, nele ela explica o que é ser um missionário, o que é fazer missão e por que a gente deve fazer. Então, se você não assistiu, eu recomendo que você assista, vai aparecer em algum lugar aqui. E é isso. Continuando, todos nós sabemos que Paulo foi um grande missionário e fundou várias igrejas. Mas talvez você aí não conheça muito bem a história dele e imagine que foi muito fácil para ele fazer isso, que ele não enfrentou perseguições e nem teve obstáculos no caminho. Mas é muito pelo contrário, né? Quando Jesus subiu ao céu e disse para os discípulos continuar pregando a sua palavra, eles enfrentaram muitas perseguições e essas perseguições duraram muito tempo. Em todas as nações que eles iam anunciar o evangelho, eles sofriam algum tipo de perseguição porque muitas das vezes a palavra confrontava as pessoas, né? Porque a palavra de Deus, ela confronta a gente. E quando a palavra confrontava, muitas pessoas se sentiam ofendidas e ficavam contrariadas e então não aceitavam aquilo e perseguiam, enfim. Em todas as nações que os discípulos iam anunciando o evangelho, eles sofriam algum tipo de perseguição. Um tanto por conta de que a palavra de Deus, ela nos confronta, né? E quando a palavra confrontava essas pessoas, a sua maneira de viver, e elas não aceitavam isso, elas ficavam contrariadas e ofendidas com aquilo, elas acabavam por perseguir os cristãos. Mas a maior parte da perseguição se deu por meio dos judeus e dos romanos. Os judeus perseguiam os cristãos porque acreditavam que aquilo que os cristãos pregavam era uma heresia. E os romanos não aceitavam o que os cristãos pregavam porque os cristãos pregavam adoração somente a Jesus. E os romanos tinham o costume de adorar o imperador. Então o imperador romano ficava indignado com aquela situação, com aquele povo que pregava que não podia adorar o imperador. Então por isso se deu muitas perseguições aos cristãos, desde os apóstolos até a igreja primitiva, e isso durou muito tempo. Paulo, mesmo passando por muitas perseguições, sendo torturado, preso e acabou morrendo, né, sendo decapitado, ele não desistiu de pregar o evangelho, ele continuou pregando sem medo e ele continuava dizendo que ele não se envergonhava do evangelho. Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9 o seguinte: De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Será que nós estamos anunciando a palavra de Deus? Vamos de novo, né, galera? Diante de tudo isso, eu fiquei pensando, e nós? Será que nós estamos anunciando a palavra de Deus sem medo ou será que nós nos envergonhamos do evangelho? No nosso país, nós temos liberdade de crença e não só isso, mas nós temos liberdade para expressar nossa fé em público. Enquanto que em muitos países existe perseguição aos cristãos. Eles não podem professar a sua fé em público
e em muitos lugares eles são até mesmo mortos e torturados por conta disso. E ainda assim existem muitos missionários que vão e fazem esse trabalho e vão lá porque sentem no coração que tem que anunciar a palavra de Deus para essas pessoas. Diante de tudo isso, eu fiquei pensando, e nós? O que nós temos feito? Será que nós temos anunciado a palavra de Deus a todas as pessoas que nós temos chance, ou será que nós temos nos envergonhado do evangelho? Nós não sofremos perseguições como os cristãos de antigamente, como os apóstolos, a igreja primitiva. Aliás, existem países que até hoje existe muita perseguição aos cristãos, mas a gente vai falar melhor disso em outro vídeo. Mas no nosso país não é assim. A nossa Constituição nos assegura a liberdade de crença e mais, a liberdade de confessar, de professar a nossa fé em público. Mas o que nós fazemos com isso? Todas as vezes que nós temos a oportunidade de falar com alguém sobre Jesus, nós ficamos com medo do que a pessoa vai pensar de nós e com vergonha e acabamos por não falar. Em fevereiro desse ano, eu viajei para os Emirados Árabes Unidos. Um país que é realmente muito luxuoso, muito rico e as pessoas esbanjam mesmo. Tudo lá é o maior do mundo, o melhor do mundo. E é impressionante, é muito lindo mesmo. E a gente fica assim, chocado porque é uma realidade muito diferente da nossa, né? Mas depois de um tempo ali, a gente começa a sentir um vazio, sabe? Porque o luxo e a riqueza são tudo o que eles têm ali, sabe? A gente vê que aquilo é superficial. A gente sabe, né, que o dinheiro não é o que traz a verdadeira felicidade. E apesar de eles ter mansões e prédios gigantes e tudo de mais inovador, a gente sente um ambiente ruim, sabe? Porque tudo ali é construído na base da exploração de pessoas pobres dos países ali da região. E existe muito machismo lá, entre muitas coisas da cultura deles mesmo. Eles são presos, né, por aquela cultura. E eles são escravos das tradições e dos costumes. Dentre eles, tem um que assim me chamou muita atenção, que eles têm que orar, no mínimo, né, orar 5 vezes ao dia, 5 vezes ao dia, que é uma regra que todos os muçulmanos têm que fazer isso. Orar 5 vezes ao dia, direcionado para Meca, que é uma cidade considerada sagrada para eles. E assim, era tipo 3 da manhã e tocava, sabe? Um cara cantava anunciando que era a hora da oração. E quando tem esse canto anunciando que é a hora da oração, eles param tudo o que eles estão fazendo para fazer essa oração. E nas sextas-feiras também, que é o dia sagrado lá para eles, quando dá a hora da oração deles, se eles estão no trânsito, eles param o carro, simplesmente ignora quem tá vindo atrás, se é praticante da fé ou não, eles simplesmente param o carro, saem e vão fazer a oração, entendeu? No meio da rua. É isso, sabe? Dentre muitas outras tradições que eles têm, né, relacionadas a vestimenta, a comportamento e a dias sagrados e essas coisas. Para quem não sabe, os Emirados Árabes Unidos é uma união de países que possuem a mesma forma de governo, um governo monárquico composto por reis e hereditário que vai passando de geração para geração. A religião oficial do país é o islamismo e apesar de ser um país islâmico, né, ele, por ser um país turístico, admite que os estrangeiros, os imigrantes, mantenham a sua crença, a sua religião lá no país. Só que assim, eles se dizem mais tolerantes, mas a tolerância deles tem um limite. Os imigrantes só podem entrar com livros, objetos da fé deles, desde que, por exemplo, no caso dos cristãos, a Bíblia esteja escrita na língua do imigrante, né, no nosso caso português, e não pode estar escrita em árabe, que é a língua deles, porque a fé não pode ser transmitida, né, para os árabes de lá. E eles não podem compartilhar sobre nenhuma circunstância a fé deles com outras pessoas de lá, né, com os muçulmanos. As igrejas,
os cultos acontecem de portas fechadas, as igrejas não possuem símbolos para que não desperte a curiosidade, né, não chame atenção, e é tudo assim, muito disfarçado, muito por debaixo dos panos. E assim, a punição para quem compartilha a sua fé com os muçulmanos é ser expulso do país e não pode entrar mais. E lá não existe isso, não é tolerável que muçulmanos abandonem a sua fé e mudem de religião, não acontece isso. Tanto é que, assim, depois se vocês quiserem pesquisar, tem até uma história bem cabulosa da princesa, da filha do sheik lá, do governador de lá, que ela quis mudar a cultura, né, a forma de vestir e tal, ela criticou, tentou fugir e não se sabe dela, do que aconteceu com ela. Eles se dizem mais tolerantes porque, né, não é divulgado nenhuma morte, nenhuma tortura, igual em outros países islâmicos. Talvez realmente não aconteça, né? Mas talvez aconteça e só não seja divulgado mesmo por ser um país que é mais turístico, né? Então fica mais encoberto, assim, essa situação. Eu também pesquisei para trazer para vocês sobre missionários que vão para os Emirados Árabes, né? Porém, eu não achei muita coisa. Eu só achei sobre um missionário, assim, que ele tinha ido, mas ele já tinha voltado. E eu acho que não é muito divulgado, porque até deve sim ter missionários lá, mas se for divulgado, é muito perigoso do governo de lá encontrar, né? E tirar eles do país. Então, eu acredito que não seja muito divulgado. Mas, assim, é uma situação muito complicada. As pessoas, os cristãos, por exemplo, não podem andar com símbolos da religião nem nas suas roupas. Então, assim, é bem rigorosa a fiscalização e as leis deles lá. Tanto é que uma pessoa de outro país, quando vai trabalhar lá, quando tem uma fé diferente, né, tem que assinar um termo falando que não vai compartilhar a sua fé com eles. Então a vida dos cristãos lá é muito difícil e é muito difícil para compartilhar o evangelho lá. Mas se bem que lá ainda não acontece, né, uma perseguição assim a ponto de matar e de torturar, não que seja divulgado, não é do conhecimento das pessoas que isso aconteça lá, mas existem muitos países, como por exemplo a Arábia Saudita, que é um país lá próximo, que assim, os cristãos lá são muito perseguidos, não entra cristão lá, sabe? E é bem complicada a situação. E eu fiquei refletindo enquanto eu tava lá, sabe? Vendo todas aquelas coisas maravilhosas e também vendo como a vida dos cristãos lá é complicada, é difícil. E pensando como é difícil pro evangelho chegar lá até aquelas pessoas, muitas delas sedentas de algo real, né? De algo que não seja meramente uma religião, costumes e tradições, mas que dê sentido para a vida daquelas pessoas. Mas não tem como o evangelho chegar lá. E eu fiquei refletindo sobre isso e pensando o quanto eu sou ingrata, porque eu vivo em um país em que eu tenho muita liberdade para falar para as pessoas do amor de Deus, para falar dessa palavra que liberta, que transforma, e eu me envergonho muitas das vezes, me envergonho do evangelho, que é poder de Deus para transformar, para salvar as vidas. Então que a gente possa refletir um pouco sobre isso, sobre o que a gente tem feito com a nossa liberdade, sabe? E o esforço que muita gente tem feito, muitos cristãos têm se colocado, né, nesse lugar de risco, de correr risco, de abrir mão da sua vida para levar o evangelho para esses países onde os cristãos são perseguidos, e a gente aqui não tá dando valor nessa liberdade que a gente tem para falar pro nosso amigo da escola, para falar pro nosso amigo do trabalho, da faculdade. Então que a gente possa fazer a nossa parte, sabe? Porque Jesus nos confiou essa missão. E é isso que eu queria deixar para vocês hoje, essa reflexão. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que vocês tenham aprendido com ele. E se você gostou, se você foi abençoado, curta esse vídeo,
Comenta aqui pra gente saber o que você achou, compartilha com os seus amigos também essa mensagem, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho para receber notificações. Também siga a gente nas redes sociais, a gente também tá no Instagram, a gente tá postando vídeo lá também. Essa semana, essa série de vídeos, né, missionários que a gente tá fazendo aqui no YouTube, a gente também tá fazendo lá no Instagram alguns vídeos. E é isso. Obrigada, tchauzinho!